Alô, torcida do Fluminense, tudo bem? Pessoal, hoje segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. Fluminense, no Clássico, saiu na frente, em vantagem, com um a menos, tá bom? Vou te falar como foi esse Clássico, tá certo? Que aconteceu lá no Engenhão. Vou fazer um apanhado do primeiro tempo e do segundo tempo, e como ocorreu todo esse Clássico durante os 90 minutos, tá bom? Tem muita coisa a ser detalhada, pessoal. Então não sai daí não, pessoal, que fique comigo. Que essas informações do primeiro tempo e segundo tempo entre Vasco e Fluminense, logo depois da vinheta. Pois é, turma tricolor. Fluminense, na primeiro jogo de ida das semifinais do Carioca, Fluminense largou na frente 1 a 0, gol do Kevin Serna. O primeiro tempo mostrou que o Fluminense estava muito mais preparado em termos de organização tática e posse de bola, tanto na defesa, meio campo e ataque, pressionando o Vasco na sua área lá. Com isso, o Fluminense sempre tinha as melhores jogadas e o Vasco mal chegava na nossa área defensiva. Certo? Uma vez por outra, o Vasco chegava com André Esteves, enfim, mas não tinha muita conclusão das jogadas. Nosso meio campo era formado por Bernal, Martinelli e Lucas Costa. Lá na frente, Serna, Canóbio e JK. Falar em JK, teve uns belos momentos em que ele pega a bola, muitas vezes, ele tem um pouquinho mais de preciosidade de colocar os seus companheiros na cara do gol. Tudo bem, chutou várias vezes, teve perigo a defesa do Léo Jardim, mas aí o JK também precisa fazer essa combinação de jogada com os outros jogadores do Fluminense com mais detalhe, né? Só caprichar um pouco mais do passe, teria sido o gol logo no primeiro tempo. Mas acontece que, pessoal, o Fluminense sempre tinha jogadas trabalhadas, né? Tanto escanteio, bolas paradas, enfim. Bom, o bom momento do Fluminense é que logo no primeiro tempo o Fluminense tem um escanteio, o nosso zagueiro coloca o Serna em condições de chutar no gol e ele bate com firmeza lá no canto do Léo Jardim, fazendo 1 a 0 o Fluminense. Com isso o Vasco tenta se recompor, fazendo algumas modificações, né, alterações na defesa, meio campo e ataque, mas não consegue ter muita eficiência, tá bom? Só um detalhe aqui desse primeiro tempo é a arbitragem que a FERJ coloca muitas vezes para um clássico desse, um árbitro que às vezes não tem muita significância em termos de clássico, e coloca para apitar. Se perdeu, estou dando muito cartões amarelos, e aí também a expulsão do Zubeldia, que foi critério de arbitragem. Erro total, ali não era para ser expulso o Zubeldia, entendeu? Se você está apitando o jogo e o técnico muitas vezes reclama forte, você dá um amarelo, dá uma advertência. Não, já foi logo expulsando, tá certo? E não quis saber. E aí quem ficou prejudicado foi o Fluminense. Bom, então terminou 1 a 0 Fluminense no primeiro tempo, vai para o segundo tempo, recomeça o segundo tempo, o Flusão ainda com as mesmas peças, mas se movimentando do mesmo jeito, do mesmo procedimento, com organização de jogadas efetivas, triangulações, articulações rápidas com Serna, Canóbio, JK também recebeu uma bola muito boa do Martinelli na infiltração, mas bateu muito cruzada, a bola saiu à direita de Léo Jardim. Bom, só que houve um lance que chamou a atenção no segundo tempo, pessoal, e prejudicou o Fluminense. Por quê? Vamos lá, aos 19 minutos, o lateral direito Samuel Xavier sofre uma falta, tá certo? No bico da grande área. Pô, é uma boa falta para você colocar, bater até direto, então fazer algumas jogadas aéreas. Aí o Fluminense, o que é que fez? Fez uma jogada desastrada, uma jogada ensaiada que não deu certo, ninguém ficou lá atrás, simplesmente o René rolou pro Freitas, o Freitas não sabe bater no gol, não fazer só no lançamento, ele sabe bater no gol, pessoal. E o Freitas chutou, né, no jogador do Vasco, o Spinelli, e aí o Watson saiu no contra-ataque, o Bernal foi obrigado a puxar a sua camisa, como era o último homem, o árbitro expulsou. Aí tá certo, né? Expulsou o último homem, ia fazer o gol,
o Fluminense fica com 10. Fica com 10. Mas por quê? Porque houve falta de atenção quem ficasse na cobertura lá do Freitas. Tá todo subiu. Quando essa bola foi, que não foi concretizada, que foi um horror, o Freitas mais uma vez fazendo isso aí, proporcionou o contra-ataque do Vasco. E o Vasco ia empatar. E o Bernal foi lá e segurou a camisa do Adson e foi expulso diretamente. Bom, com isso o Fluminense ficou 10. O Marcos Cubeira, que estava na beira do campo, substituindo o Zubeldia, faz algumas alterações, né? Coloca o Nonato, tá bom? Para recompor o meio campo. Depois faz outras substituições. Mas um detalhe nesse caso é que o Nonato jogando como o segundo volante para marcar, o que aconteceu? Ele sente a perna. Então ele sente uma fisgada, uma contusão. Se ele já tinha com 10, estava difícil, imagina agora com 9, já finalizando a partida. Aí fica a gente no sufoco, o Vasco pressionando na esquerda, na direita, cruzando bola, mas não teve grandes, aquelas belas jogadas que poderia sair em gol. Não teve, só mesmo pressionando o Fluminense. O Fluminense conseguiu ainda suportar essa pressão do Vasco até o final do segundo tempo e o Fluminense segue na vantagem aí. Vamos aqui dar o detalhe ao Kevin Serna, mesmo sendo um ponta, às vezes ele vai fazer o falso 9, tá bom? Bom, então vamos nos preparar para o próximo domingo. O Zubeldia talvez não vai estar em campo porque está expulso, mas quarta-feira, pessoal, já tem Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Então as atenções voltam agora para o Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense era para estar sendo com mais gols, faltou um pouquinho mais de preciosidade na hora de finalização. Bom, tá bom? Esse foi o detalhamento do primeiro tempo e do segundo tempo do professor Tricolor. Se você está comigo aqui no vídeo, dá o like, compartilha, faça a inscrição totalmente gratuita, tá bom? Ok? Fortalece o canal. Bom dia.